Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre biotecnologia e os processos biotecnológicos, né, utilizados no nosso dia a dia, tá? Espero que vocês gostem da aula, deixem os seus comentários e ativem as notificações. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela para iniciarmos, então, a nossa aula. Bom, então a biotecnologia, ela é o conjunto de conhecimentos que utiliza agentes biológicos para obter bens ou assegurar serviços. Então, ao longo da aula, você vai ver que existem, né, vários produtos biotecnológicos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, as vacinas, né? Então, as vacinas feitas com vírus vivos, atenuados ou mortos, né? Ou só com alguma estrutura daquela partícula viral, então ele tem ali um agente biológico, né? A vacina tem esse agente biológico, e ela foi produzida, então, para assegurar algum serviço, para, né, garantir uma saúde com maior segurança. A biotecnologia também é qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. É a aplicação de princípios científicos e tecnológicos envolvendo o processamento de diversos materiais por parte dos agentes biológicos. E a biotecnologia, ela é voltada para melhorar o meio ambiente, melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar a nossa saúde. Ela explora processos celulares e biomoleculares para que se desenvolvam, né, tecnologias e produtos variados que podem favorecer a melhora da qualidade de vida. Então, é o objetivo obter um determinado produto em escalas industriais, em grande quantidade. Então, as vacinas, a insulina, combater doenças, usar energia mais limpa e em menor quantidade, gerar alimentos, além de favorecer processos industriais mais seguros, limpos e eficientes. Então, os processos biotecnológicos, eles obtêm ou modificam produtos para uso em saúde humana, melhora plantas e animais ou desenvolvem micro-organismos para usos específicos e modificam e desenvolvem novos processos industriais. Então, na área da bioenergia e dos biocombustíveis, né, a biotecnologia ela está presente no nosso dia a dia, através dos biocombustíveis. Então, o biocombustível é aquele obtido de plantas, ele tem origem não fóssil e é fabricado em escala comercial a partir de produtos agrícolas. Então, por exemplo, o etanol, né, obtido da cana-de-açúcar, é um produto biotecnológico. O biodiesel também. Então, qualquer combustível obtido da cana, da soja, canola, babaçu, mandioca, mamona, é considerado, então, como um biocombustível, como um produto biotecnológico. Na área da saúde e da medicina, existem as vacinas. Então, existem vacinas, né, de vírus mortos ou inativados, que elas são formadas por partículas virais tratadas com substâncias que deixaram, né, esses vírus incapazes de se replicarem. Então, por isso, os vírus, né, presentes nessas vacinas não serão capazes de causar nenhuma doença em nós. Geralmente, eles não geram efeitos colaterais e podem ser necessários, né, doses de reforço ou doses múltiplas. Então, por exemplo, a vacina da raiva, as vacinas da gripe, né, elas são feitas com vacina, com vírus mortos ou inativados. Gestantes e pessoas imunocomprometidas geralmente podem tomar essas vacinas. Tem as vacinas também de vírus vivos atenuados, são formadas por vírus vivos que sofreram alguma mutação, né, que se tornaram enfraquecidos e que por isso eles não são patogênicos. Podem causar algumas reações, geralmente a vacina é em dose única, por exemplo, a vacina contra o sarampo, a cachumba, febre amarela e poliomielite são produzidas, né, utilizando essa tecnologia. E ela geralmente não é recomendada para pacientes nem imunossuprimidos e nem gestantes.
Tem as vacinas que são feitas com subunidades, elas não têm nem o vírus vivo, nem o vírus morto. Ela tem algum componente da superfície desse vírus que é o suficiente para induzir a resposta imunológica naquele indivíduo. É o caso, por exemplo, das vacinas contra a hepatite B e contra o HPV. E ainda tem as vacinas feitas com DNA, né, daquele micro-organismo, daquele vírus, que são também uma forma, né, de imunização. Hoje, a produção da insulina humana, né, para aqueles pacientes, né, diabéticos que não conseguem produzir a insulina naturalmente, ela é um produto biotecnológico. Então, só para relembrar para vocês, né, a insulina é uma proteína com função hormonal, produzida por algumas células pancreáticas nossas, e que ela tem a função de transportar, de auxiliar no transporte da glicose do sangue para dentro da célula para produzir, então, energia. Quando o indivíduo tem diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, né, que por algum motivo essas células pancreáticas desse indivíduo foram destruídas, esse indivíduo não produz mais a insulina. Então, ele precisa fazer uso diário dessa insulina para que ela faça a função de transportar a glicose do sangue para dentro da célula. Hoje, então, como que essa insulina é produzida em laboratório e produzida em larga escala? Então, né, pega-se uma célula humana pancreática, retira-se o material genético dessa célula, o gene, né, responsável pela produção da insulina, e adiciona esse gene, né, esse vermelhinho aqui, a um material genético, a um DNA bacteriano. Quando, então, tem a mistura, né, desses materiais genéticos, isso é chamado de DNA recombinante. Então, esse gene humano associado ao DNA bacteriano é colocado dentro de uma bactéria e essa bactéria, em laboratório, ela vai, então, produzir a insulina humana, que vai ser, então, purificada e comercializada. Então, é dessa forma que hoje em dia a insulina, né, vendida aí nas farmácias, né, comercializadas, distribuídas, ela é, então, produzida. Também na área da saúde, a biotecnologia, ela é utilizada para produzir anticorpos monoclonais, que têm o mesmo objetivo, o mesmo alvo, para tratar doenças como o câncer e a esclerose múltipla. Na área agrícola, né, existem plantas que são infectadas com linhagens atenuadas de vírus, e com isso essas plantas, né, se tornam resistentes a infecções virulentas. Tem o caso, por exemplo, da bactéria Bacillus thuringiensis, né, que o gene dela é transferido para essa planta e, consequentemente, nessa planta, esse gene expresso, essa planta produz uma toxina que é capaz de matar larvas de insetos. Então, aí as larvas, ao comerem a planta, vão morrer. Então, sempre que vocês verem, né, esse BT na frente de milho, de algodão, de batata, quer dizer que tem o gene bacteriano associado ao material genético daquela planta, tornando, então, essa planta resistente, né, aos insetos. Consequentemente, aquele produtor, ele gasta, né, tem um custo menor com inseticidas, porque essa planta já vai ser resistente aos insetos. Em relação ao meio ambiente, existe um processo chamado de biorremediação, em que organismos vivos, né, como fungos, algas, são usados para remover ou diminuir contaminações no ambiente. Então, por exemplo, quando acontecem acidentes, né, de petróleo cair nos mares, e aí oceanos, né, rios, são colocados ali, então, algas que vão degradar, que vão limpar aquela área, né, através do processo de biorremediação. Na alimentação, os micro-organismos, eles também estão muito presentes, principalmente nos processos de fermentação, né, em que bactérias e fungos transformam a matéria orgânica em outros produtos de energia. Então, a fermentação é uma produção de energia para desempenhar, né, as funções biológicas.
é uma via de produção energética que utiliza como matéria orgânica a glicose. Então, o fungo Saccharomyces cerevisiae e os lactobacilos, as bactérias, são utilizados nesses processos. Então, existe a fermentação alcoólica, em que, por exemplo, o fungo Saccharomyces cerevisiae é utilizado para produzir pão, por exemplo, e as bebidas alcoólicas, né? Então, na produção de pão é colocado, então, a farinha, o açúcar e o fermento biológico. Naquele fermento biológico tem o fungo, que se alimenta do açúcar e produz etanol e gás carbônico por essa fermentação alcoólica. Quando assa o pão, o etanol evapora e o gás carbônico faz, então, o pão crescer. Então, o pão que você come aí, às vezes ou diariamente, ele é um produto, né, dessa fermentação, que é um processo biotecnológico. Tem também a fermentação lática, que ela é realizada por bactérias, os lactobacilos, né? Utilizada na produção de coalhadas, de iogurtes e de queijos. Então, essas bactérias, né, colocadas ali no leite, por exemplo, né, vão fazer a fermentação lática, produzindo o ácido lático que dá o sabor azedo na coalhada e no iogurte. A clonagem, ele também é um processo associado à biotecnologia, então é um processo de reprodução assexuada em que é possível a produção de indivíduos geneticamente iguais a partir de uma célula. Então, como que a clonagem ela é realizada? Pega-se, né, então, um ovócito secundário, ou um óvulo não fertilizado, retira-se o núcleo dessa célula e pega-se uma célula daquele indivíduo que será clonado, uma célula adulta. O núcleo dessa célula adulta do indivíduo que será clonado é colocada nesse ovócito e que vai funcionar como, então, um ovo ou zigoto, né? Como se fosse uma célula fecundada. Esse ovo ou zigoto ali, né, vai se transformar no embrião e vai se desenvolver dentro de um indivíduo ali, originando um novo indivíduo que é o clone dessa célula adulta. Então, aqui é para mostrar para vocês, mais uma vez, essa clonagem, né, como que ela é feita. Existem também os organismos geneticamente modificados, né, que são organismos vivos, como plantas, animais ou micro-organismos, em que seu material genético ele foi alterado por uma introdução de uma sequência de DNA externo. Existe uma lei, que é a lei número 11.105 de 2005, que ela é a lei da biossegurança. Eu aconselho vocês a darem uma lida nela para entender melhor, né, o que pode ser feito no Brasil ou não em relação aos organismos geneticamente modificados e às células-tronco. Então, as células-tronco, né, são aquelas capazes de se autorrenovar, de se dividir e de se diferenciar em variados tipos de células. Existem dois tipos de células-tronco, aquelas que são embrionárias, né, que possuem a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula, e essas células, elas são obtidas na fase de blastocisto, então, cerca de 5 a 6 dias após a fecundação do espermatozoide no ovócito secundário, é formado essa fase de blastocisto. E as células-tronco adultas, né, obtidas do cordão umbilical e na medula óssea. A lei número 11.105 de 2005, ela traz que as pesquisas com células-tronco, né, embrionárias, elas só podem ser utilizadas, só podem ser feitas utilizando células-tronco de embriões que foram cultivados in vitro, né, ou seja, em laboratório, desde que esse embrião seja inviável ou que ele tenha mais do que 3 anos de congelamento. Então, um casal, né, que deseja fazer a fertilização in vitro, né, e que a clínica, ela produz vários embriões daquele indivíduo, daqueles 2 indivíduos, aqueles embriões, eles podem ser utilizados na pesquisa com células-tronco embrionárias, desde que ou eles sejam inviáveis para a vida humana, então não vai originar nenhum indivíduo, ou que tenham mais de 3 anos de congelamento, tá? As células-tronco adultas, hoje, né, muitos casais, no momento do parto, né, ali a criança,
quando aquele recém-nascido sai, né, da mãe, são coletados ali as células tronco do cordão umbilical e essas células são congeladas, né, e são armazenadas para caso esse indivíduo, ao longo da sua vida, precise de um tratamento com células tronco, ele tem as suas próprias células. Os transgênicos, né, são organismos que recebem genes externos, são organismos geneticamente modificados. Os transgênicos, né, existe uma lei aí que hoje obriga os transgênicos a terem rótulos, né, desde que eles tenham mais de 1% do seu material genético modificado, tá? Então, as aplicações biotecnológicas atuais, né, a biotecnologia, ela possibilitou o sequenciamento do material genético do Zika vírus, lá em 2016, quando teve o surto, né, de Zika vírus, revelando, então, que é um genoma curto, formado por 10.600 nucleotídeos e composto por 6 genes que produzem 10 diferentes proteínas. Hoje, com a pandemia do coronavírus, então, a biotecnologia também possibilitou o sequenciamento do material genético do coronavírus. Isso possibilita, né, pessoal, saber se tem ali variantes, né, se surgiram variantes ao longo do tempo desse vírus. O cultivo de células em laboratório, né, é importante para estudar, então, essas células e fazer experimentos, né, com elas. Quando o pesquisador, então, ele tem, né, essas células em laboratório, ele tem que nutrir essas células, então, com fontes de carbono, com fontes de nitrogênio, de minerais e fatores de crescimento. O cultivo in vitro de células, né, ele iniciou em 1907, permite estudar o comportamento de células animais fora do organismo, em um meio ambiente totalmente controlado. É uma importante ferramenta de pesquisa nos laboratórios e tem algumas vantagens em relação ao uso de modelos experimentais, como controlar as condições ambientais, maior homogeneidade das amostras e um custo menor. Então, por exemplo, as células, né, da linhagem MRC5, elas são originadas de pulmão para estudar, então, por exemplo, as vacinas contra a rubéola. Então, geralmente, os laboratórios de cultura de células, né, têm essas células ali para fazer pesquisa para medicação, para vacina, para entender vários processos que podem acontecer ali com aquelas células. Existem também os marcadores moleculares, né, que são produtos biotecnológicos. Eles são utilizados para sinalizar genes de resistência a doenças, desenvolvimento de mapas genéticos, seleção de resistência a patógenos, e estudar a interação entre o genótipo com relação ao ambiente em que vivem. Tem laboratórios, né, que vão estudar a micropropagação de vegetais, que consiste na reprodução assexuada de partes de plantas, como as células, os tecidos e os órgãos, originando indivíduos que podem ser idênticos à planta-mãe. As vantagens, né, alta produtividade, uniformidade, melhora a qualidade do produto e multiplicação de organismos que são resistentes a pragas e doenças. Bom, pessoal, então essa era a nossa aula sobre biotecnologia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Um abraço e bons estudos.